Desde já para mim é motivo de muita alegria estar aqui juntamente com todos os irmãos. Agradecer aos pastores, líderes, Deus em Cristo nos abençoe. Agradecer ao meu amigo Verão. Obrigado, irmão, por essa oportunidade. Agradecer a todos os líderes. Que Deus em Cristo vos abençoe. Abacuque, capítulo número 3, versículo de número 17. Abacuque 3, versículo 17. Quando você encontrar, podem dizer amém? A palavra de Deus é assim: porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado. Versículo 18: todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força e fará os meus pés como os pés de uma poça e me fará andar sobre as minhas alturas. Amém? Vou repetir apenas o versículo de número 18, que diz assim: todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Podem tomar os nossos assentos, por favor. Meus irmãos, dentre as muitas palavras que eu poderia tecer aqui aos irmãos nessa noite, eu gostaria de falar sobre um dos textos que eu acredito que é do conhecimento de todos nós que estamos aqui, que é o texto do profeta Abacuque, um dos profetas mais conhecidos do Antigo Testamento. Observe que esse texto é um dos textos que nos fala acerca da forma que nós podemos conhecer a Deus. Se eu pudesse intitular aqui para os irmãos os meios ou as possibilidades de conhecermos a Deus, eu intitularia pelo menos 4 formas que nós, como cristãos, podemos conhecer o nosso Senhor. A forma mais verídica, ao mesmo tempo mais objetiva que nós temos de conhecer a Deus, sem sombra de dúvidas alguma, é por meio das Sagradas Escrituras. A Bíblia que você tem em mãos, ela perdurou um período de 1.400 a 1.600 anos para ser escrita. Foi escrita por cerca de 40 homens que nasceram em períodos diferentes, em regiões diferentes. Mas quando lemos a Bíblia de um lado ao outro, percebemos que o objetivo central da Bíblia é um só: nos apresentar o Cristo que veio, morreu em nosso lugar e ao mesmo tempo nos abriu as portas das mansões celestiais que nos aguardam. A Bíblia, sem sombra de dúvidas, ela não só muda caráter, mas ao mesmo tempo ela restaura história, ela modifica vidas. A Bíblia, irmãos, sem sombra de dúvidas nenhuma, ela é o centro do nosso culto, do nosso louvor e ao mesmo tempo da nossa oração. Um cristão que ele não lê Bíblia, automaticamente ele vai ser um cristão que não vai saber orar. Um cristão que não lê Bíblia, automaticamente ele não vai saber cantar. Porque o que nós cantamos aqui nada mais é do que Bíblia, o que oramos aqui nada mais é do que a própria palavra de Deus. A Bíblia é tão importante ao ponto em que o próprio salmista, no Salmo de número 119, falando acerca das Sagradas Escrituras, ele diz que de tudo aquilo que ele poderia guardar, ele decidiu guardar no fundo do seu coração a palavra de Deus. O próprio Jesus, falando acerca das Escrituras, em Mateus 4:4, ele escreve dizendo que a nossa alma ela tem uma fome que não é uma fome material. A nossa alma ela tem uma fome pela palavra de Deus e nada mais a não ser a palavra de Deus. O escritor aos Hebreus, falando dessa mesma palavra, ele escreve dizendo que a palavra de Deus vai ter na divisa da alma e do espírito, das juntas e medulas, aonde a palavra de um amigo, de um pastor, de um companheiro, de um psicólogo, de um psicanalista não pode alcançar. A palavra de Deus ela não só alcança, mas ao mesmo tempo ela gera mudança e transformação de vida. É por isso que eu gosto muito da frase do pensador do século número 3, por nome de Agostinho, o maior teólogo que já existiu entre nós. Agostinho costumava dizer: Senhor, feriste-me com tua palavra, então eu te amo. A única forma de nós sairmos daquele culto amando a Deus acima de todas as coisas é se a palavra de Deus nos ferir ao ponto de nós entendermos que acima dos louvores, acima da oração, acima de tudo aquilo que foi feito nesse culto, a palavra de Deus tem lugar de primazia em nossa alma ao mesmo tempo da nossa vida. A Bíblia, sem sombra de dúvidas nenhuma, é o veículo mais rápido de conhecermos a Deus, mas nós podemos conhecer a Deus por outras vias. Exemplo, em Romanos capítulo número 1, versículo 19 ao versículo 20, o apóstolo Paulo escreve dizendo que o eterno poder de Deus é visto por meio das coisas que foram criadas. Logo, ao olharmos para tudo aquilo que foi
foi criado, chegamos à compreensão que existe uma mente criadora, uma mente inteligente por trás de tudo isso. Não é por acaso que o salmista, no Salmo de número 19, ele escreve dizendo que um dia faz proclamação ao outro dia, anunciando e vangloriando as majestades das obras das mãos do Criador e nosso Deus. Ao olharmos para a criação, nós chegamos à compreensão que existe uma mente inteligente por trás de toda a criação. Ao olhar para a complexidade da Terra, girando em torno do seu próprio eixo, cerca de 1.666 metros por minuto, aproximadamente 445 metros por segundo. Se essa mesma Terra parar um segundo sequer, todos nós ou seremos arremessados nessa mesma velocidade, ou ao mesmo tempo essa Terra ela explode. Ao olharmos para a complexidade do oxigênio na Terra, 17, subir um pouco, o homem morre. Se diminuir um pouquinho, todos nós morreremos. Tudo trabalhando de forma complexa e ao mesmo tempo organizado. Todos os dias pela manhã o sol está lá, todos os dias pela noite a lua está lá. Não é um dia que o sol decide não nascer, não, ele tem que nascer porque ele está debaixo de uma palavra, que é a palavra do nosso Deus. Ao olharmos por trás de toda essa complexidade, nós chegamos à compreensão que existe uma mente criadora e sustentadora de todo o nosso universo, que é o nosso Deus. Nós podemos conhecer a Deus por meio das Escrituras, nós podemos conhecer a Deus por meio da criação, mas nós também podemos conhecer a Deus por meio do sofrimento. O sofrimento, sem sombra de dúvidas, nos leva a conhecer o nosso Deus. Salomão, quando falava acerca do sofrimento, ele deixou claro que é melhor você estar dentro de uma casa onde estão fazendo o luto, do que estar dentro de uma casa onde estão festejando e ao mesmo tempo embalados. Porque o sofrimento nos leva a conhecer a Deus e ao mesmo tempo entender a dimensão da graça do nosso Deus. Você lembra do próprio profeta Abacuque? Ele está orando em um dos seus dias de crise, ele ora a Deus uma vez, Deus não responde. Ele ora a Deus uma segunda vez, Deus não responde. Na terceira vez, Deus olha para Abacuque e diz: Abacuque, no meio do seu sofrimento, a minha graça te basta. E não só a minha graça te basta, mas o justo ele viverá pela fé no Filho de Deus. Detalhe: viver pela fé quando você entra e sai você não sente nada. Viver pela fé quando você entra e sai aparenta que dentro da sua casa não muda nada. Viver pela fé quando você entra e sai aparenta que as coisas continuam da mesma forma. Viver pela fé quando você entra, sai, você não sente um arrepio, você não chora, você não é levado às lágrimas, mas você continua vindo, porque você entendeu a verdadeira ideia do cristianismo. Não é o quanto você sente, não é o quanto você chora, não é o quanto você sente arrepios, não, é muito mais do que isso. É viver pela fé quando você entende que o seu Redentor ele vive e que a qualquer momento ele se levantará ao seu favor. Eu poderia estar aqui diversos homens que viveram pela fé, como foi o caso do apóstolo Paulo. Ora a Deus uma vez, ora a Deus segunda vez, ora a Deus terceira vez. Deus disse: Paulo, a minha graça te basta. Por que, Senhor? Porque o meu poder só pode, observe o texto, só pode se aperfeiçoar sobre você no meio do seu sofrimento. Era Deus dizendo a Paulo: quanto maior for o seu sofrimento, maior será o derramamento da minha graça sobre a sua vida. O sofrimento nos leva a conhecer quem Deus é. É por isso que o príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon, no século XVII, ele costumava dizer que o sofrimento nada mais é do que a própria mão de Deus modelando o caráter do cristão. Imagine, é você sofrendo e Deus te modelando, é as coisas apertando e Deus te modelando, é tudo dando errado e Deus te modelando, é tudo indo de mal a pior e Deus modelando o seu caráter. Para quê, irmão? Para que um dia isso sirva de testemunho para outras pessoas. Já dizia Emílio Galofalo, Deus ele não desperdiça sofrimento. Todo sofrimento que um cristão passa nessa vida, Deus não está desperdiçando, pelo contrário, Deus está te aperfeiçoando para algo maior. Nós podemos conhecer a Deus por meio das Escrituras, criação, sofrimento, mas nós também podemos conhecer a Deus por meio dos louvores. Vocês perceberam que 70% desse culto foi louvor? As irmãs cantaram com muita graça, eu dei muita glória a Deus de ter visto essas irmãs cantar. Os jovens cantaram com muito poder, cada um que cantou com muita graça e com muita evidência de Deus. O apóstolo Paulo ele diz que sempre quando nós nos reunirmos, seria bom que houvessem palavras, mas também houvessem louvores espirituais. São cânticos que são cantados com base nas Escrituras. O louvor, sem sombra de dúvidas, ele modela o caráter do cristão. O
O louvor ele atrai a presença de Deus para dentro desse ambiente. Não é por acaso que o salmista escreve dizendo que Deus ele habita no meio dos louvores. Já dizia alguns psicólogos em nossos dias que o louvor, a música, ela tem o poder de modelar uma sociedade. Repito, o louvor, a música, ela tem o poder de modelar uma sociedade. Observe para a nossa sociedade, está sendo modelada por uma música chamada funk, ao ponto em que dia após dia os nossos jovens, a moralidade deles vão se degradando. A nossa sociedade, pouco a pouco, por abraçar essa música, está se entregando às lascívias, desejos, prostituições e assim sucessivamente. Mas ao olharmos para o livro do profeta Abacuque, nós percebemos que é um homem que está cantando para se apresentar diante do seu Deus. Então você pode se perguntar, mas João, o louvor ele é tão importante assim? Eu posso te afirmar que é. Você se lembra do maior apóstolo que já viveu entre nós? O apóstolo Paulo? Paulo, irmãos, ele era a própria imagem de Cristo andando entre os homens. Paulo era um homem tão espiritual, mas tão espiritual, que Paulo afirmava ter as marcas de Cristo, o aroma de Cristo. Em Gálatas 2, versículo número 20, Paulo disse que estava crucificado com Cristo. Em Romanos capítulo número 10 ao 11, Paulo olha para a igreja e diz: sejam meus imitadores, porque eu sou a própria imitação de Jesus Cristo de Nazaré. Paulo era um homem tão profundo espiritualmente, que quando as mulheres iam lavar as roupas do apóstolo Paulo, enquanto elas estavam lavando, elas eram curadas de suas enfermidades. Até porque Paulo era um homem que andava mergulhado em Deus. Paulo foi um dos poucos homens que subiu e desceu ao terceiro céu. Paulo era tão espiritual, mas tão espiritual, ao ponto em que por onde ele andava, as pessoas o confundiam e achavam que era o próprio Cristo, de tanta semelhança que esse homem tinha com Jesus Cristo de Nazaré. Mas ao mesmo tempo que Paulo era espiritual, Paulo também era um grande intelectual. Paulo possivelmente cresceu e aprendeu de filosofia como platônica, socrática, ao mesmo tempo aristotélica. Paulo cresceu aos pés de Gamaliel, neto de Léo, uma das maiores escolas do farisaísmo do primeiro século. Paulo cresceu e aprendeu teologia aos pés do próprio Cristo, segundo o texto de Gálatas, capítulo número 2. Ou seja, era um homem totalmente intelectual, mas ao mesmo tempo era um homem mergulhado em Deus. Mas mesmo sendo um homem mergulhado em Deus, esse mesmo Paulo, que foi o maior abridor de igreja do primeiro século, que foi o maior escritor de cartas, se contarmos as cartas que Paulo escreveu 14, contando com a carta aos Hebreus, o maior escritor do Novo Testamento, Paulo também era um grande cantor. Você não se lembra de Romanos capítulo número 8 e versículo número 35? Quando Paulo ele está cantando louvor à igreja primitiva, e Paulo começa cantando assim: ó, quem nos separará do amor de Cristo Jesus? Será a tribulação? Será a angústia? Será a perseguição? A fome? A nudez? O perigo? A espada? Aí Paulo conclui o louvor: estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem a potestade, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura me separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Se não se lembra de quando Paulo também está cantando aos Romanos, no capítulo número 11, quando Paulo começa a dizer: ó profundidade das riquezas e do intelecto de Deus, é Paulo cantando. E sabe o que Paulo estava cantando? Paulo estava dizendo: ei, Deus é grande demais para que algum teólogo tentar colocar ele dentro de uma caixinha. Deus é grande demais para qualquer um de nós tentarmos colocar dentro de uma caixinha e falar: não, Deus tem que agir assim, Deus tem que agir assado, Deus tem que ir para cá. Deus, não, Deus ele é grande demais para nós tentarmos colocar ele dentro de uma caixinha. Deus ele não se limita a tempo, Deus não se limita a matéria, e Deus não se limita a espaço. Ele não se limita a tempo, porque está no passado, está no presente, está no futuro. Pode estar nos 3 tempos, ou já estamos 3 ao mesmo tempo. Um dia para ele é como 1000 anos, e 1000 anos para Deus é como um dia. Deus não se limita a absolutamente nada. Uma certa vez, um homem por nome de Jó tentou colocar Deus no canto da parede. Olha, uma criatura tentando colocar Deus no canto da parede. Jó chegou, indagou, parou. Na hora que ele parou, Deus disse: Jó, senta, que agora eu vou te perguntar como Deus e você vai me responder como homem. Jó, aonde é que você estava quando eu mexi as nuvens? E Jó olha para aquilo, não tem resposta. Tá bom, Jó, vou te dar mais fácil. Aonde é que você estava quando eu te criava no útero de sua mãe? Tá bom, Jó, vou te dar uma melhor. Jó, aonde é que
Caminhando em direção ao Getsemane, o texto bíblico diz que Jesus cantou um louvor. Olha, Jesus era cantor, Paulo era cantor, e não diferente de todos eles, Abacuque também era um grande cantor. Abacuque, ele aparece no cenário bíblico sem mãe, sem pai, sem genealogia. Abacuque simplesmente aparece. Eu não sei se vocês estão percebendo, mas nesses últimos dias aparenta que Deus está escondendo grandes homens em pequenas cavernas. Aparenta, irmãos, que grandes homens de Deus estão se tornando desconhecidos. Observe que no período de Abacuque não era diferente. Para vocês terem noção, se Abacuque vivesse em nossos dias, certamente Abacuque ele não teria agenda. Se tivesse, teria poucas igrejas. Porque a mensagem de Abacuque é uma mensagem muito dura. A pregação de Abacuque é uma pregação muito dura. Quer um exemplo? Abacuque, no seu período, ele começa a falar sobre o baixo nível moral. Abacuque, no seu período, ele começa a falar sobre o baixo nível moral dos cristãos, dos irmãos daquele período. E não só isso, ele começa a falar sobre os escândalos que estavam se tornando normais em seu período. Olha para o século XXI. Se você chegar na sua casa e abrir o Instagram, você vai ver um escândalo. Se você ligar a televisão, você vai ver outro escândalo. Para onde você vai, nós estamos vendo escândalos todo dia, cada dia maior entre nós. O temor naquele período já não existia mais no período de Abacuque. Os líderes espirituais já não eram tão respeitados. Naquele período, os escândalos espirituais eram normais, simplesmente porque os homens haviam caído em uma crise existencial e ao mesmo tempo espiritual. A idolatria havia tomado conta do coração dos homens. Aí você pode me olhar e falar: não, João, mas nós não somos idólatras. Idólatras são aqueles que estão venerando uma santa, estão venerando uma estátua, algo do tipo. A.W. Tozer, ele disse que um ídolo no coração é tão perigoso como um ídolo nas mãos. Repito, um ídolo no coração é tão perigoso como um ídolo nas mãos. O que Tozer queria dizer? Você está diante de um ídolo, te levará para o mesmo inferno do que colocar um ídolo dentro do seu coração. E o que é um ídolo dentro do coração? É uma pessoa que tem mais tempo para a rede social do que necessariamente para Deus. É uma pessoa que tem mais tempo para qualquer viés de internet do que necessariamente para a glória de Deus. No período de Abacuque, isso era normal. A falta de amor a Deus era normal. A falta do conhecimento de Deus era normal. Abacuque é um profeta de extrema relevância do Antigo Testamento. Ele está inserido no meio dos falsos religiosos, mas ele não se torna um. E por que ele não se torna? Porque os olhos de Abacuque estavam na eternidade. Irmãos, eu não sei se vocês estão percebendo, mas nos nossos dias aparenta que o nosso coração se apaixonou tanto pelas coisas dessa vida, ao ponto que nós já não desejamos mais a eternidade de glória do nosso Cristo. Os olhos de Abacuque estavam tão focados na eternidade que Abacuque não conseguia mais olhar para as coisas terrenas. Que Deus nos faça olhar novamente para a eternidade e ao mesmo tempo desejar ela como se fosse a última coisa da nossa vida. Abacuque era um profeta que não era conhecido pelo conhecimento que os homens tinham dele. Abacuque era um profeta que era conhecido pelo conhecimento que o próprio Deus tinha desse profeta. Observe que ao olharmos para o profeta Abacuque, alguns irão considerá-lo como um profeta que está em crise. Outros irão olhar para Abacuque e irão dizer que ele é o profeta das boas novas. Outros ainda chamam Abacuque do profeta do avivamento. Mas se eu pudesse dar um nome a Abacuque, um título a ele, eu deixaria claro que Abacuque ele é o profeta da reforma religiosa. Porque a pregação de Abacuque, irmãos, não está vinculada ao avivamento. A pregação de Abacuque está vinculada à reforma, não de quem está fora, mas de quem está dentro do templo. E por que eu afirmo isso? Observe que no período de Abacuque, a maré religiosa está toda caminhando em uma direção, mas Abacuque está indo na contramão dessa maré religiosa, porque no período de Abacuque, o culto faltava temor no coração dos membros. No período de Abacuque, eram apenas rituais
coração disso, de acharmos que o poder está no pregador, de acharmos que o poder está no cantor, de acharmos que o poder está no mundo. Não. Irmãos, se o Marcos tivesse faltado e alguma das irmãs pregasse, a pregação seria muito melhor do que a minha. Se eu tivesse faltado e a irmã faltasse e colocasse uma criança para pregar, a pregação seria muito melhor, porque nós estamos vivendo na era do Espírito, e quem manda nesse período não é homem, é o próprio Espírito Santo de Deus. É Ele quem manda, é Ele quem se apodera de homem e até mesmo de crianças em nosso meio. O período de Abacuque estava dominado por isso, e não diferente nos períodos em que estamos vivendo. Eu não sei se vocês têm observado, mas as altas expectativas em cultos comemorativos está dominando o nosso coração, ao ponto em que a gente começou a entender que Deus ele só fala no dia que vem o pregador de fora, que Deus ele só fala no dia de evento. Irmãos, sabe o dia que Deus mais fala? É no dia do culto de ensino, é no dia da EBD, onde nós aprendemos e é só palavra de Deus. E detalhe, estamos chegando em um período ao ponto em que as pessoas já não gostam mais de ouvir uma pregação simples. O pregador tem que falar: ei, balança o irmão que está do seu lado, levanta a mão, vira para ver se ele está chegando, vira para ver se ele está bonito, fala com ele: irmão, hoje eu só vim pregar Bíblia e nada mais do que a Bíblia. Se você não consegue parar meia hora para ouvir a pregação bíblica, você não está apto para morar no céu, porque aqueles que vão morar no céu, eles são amantes da pregação e da palavra de Deus. Porque imagine, se parar meia hora para ouvir Bíblia está difícil, imagine quando entrarmos pelas mansões celestiais, pisando nas ruas de ouro, e quando olharmos dentro do céu, estará a própria palavra de Deus encarnada entre nós, andando de eternidade a eternidade entre os olhos. No período de Abacuque, eles estavam com essa falsa idolatria, e nos nossos períodos não é diferente. O nosso público está começando a basear-se naquilo que a gente sente. Ah, se eu não senti, não foi bom. Quem disse que a gente vive por aquilo que a gente sente? A gente vive por meio da fé, e nada mais vai ser a fé. Até porque se vivêssemos por aquilo que sentíssemos, certamente algumas estariam dentro de um quarto com depressão, outros estariam dentro de um quarto com ansiedade. Mas como você não vive por aquilo que você sente, você veio crendo que Deus é poderoso para sanar todas as suas dificuldades. Observe que Abacuque, no meio da crise, Deus disse a Abacuque: o justo viverá pela fé no Filho de Deus e nada mais. O período de Abacuque é um período cercado de tudo isso, ao ponto em que Abacuque entra em crise. E é interessante porque, se nós lermos o capítulo 3 de Abacuque e versículo 19, o texto bíblico vai dizer que Abacuque era um dos levitas da casa do Senhor. Ou seja, Abacuque estava dentro da casa de Deus todos os dias. Mas mesmo estando dentro da casa de Deus todos os dias, Abacuque ele entra em crise espiritual. Até qual homem que não ama a Deus acima de todas as coisas, ao olhar para todo aquele cenário, também não entraria em crise espiritual? Ao ponto em que no capítulo número 1, Abacuque ele mostra a injustiça e o declínio espiritual da nação. No capítulo número 2, Deus responde a Abacuque, porque Abacuque começa a indagar a Deus, ao ponto em que ele falta quase do temor. Exemplo, Abacuque ele olha para Deus: Senhor, por que toleras os perversos? Por que o Senhor fica calado enquanto os perversos devoram os justos? Por que teus olhos, que são tão puros, toleras a maldade? Deus olha e diz a Abacuque: o justo viverá pela fé. É sem sentir e continuar caminhando, é sem arrepios e continuar caminhando, é sem choro e continuar caminhando, porque você não vive por aquilo que você sente, você vive pela fé do Filho de Deus. Ao ponto em que no capítulo número 2 e versículo número 20, Abacuque tem uma visão beatífica de Deus assentado sobre o seu trono. E Abacuque entende que Deus ele não perdeu o controle de absolutamente nada em sua vida. Irmãos, eu não sei se vocês têm percebido, mas nos últimos dias a igreja confiou tanto, eu louvo a Deus pela palavra do pastor que disse aqui, nos últimos dias a igreja confiou tanto em política, em homens, em A, em B, que ela se esqueceu de quem é o rei dela, de
Quem é o Senhor? Você não se lembra de quando Jesus estava prestes a nascer? Mateus, o evangelista, olha e diz: olha, ele nem nasceu, ele já é rei. Jesus está dentro de uma manjedoura. Franco Ferreira, no seu livro Credo Apostólico, escreve dizendo que aquela criança, dentro daquela manjedoura, chorando, governava céu, terra e debaixo da terra. Jesus era amamentado por Maria, mas quem dava vida a Maria era aquela simples criança que estava em seu braço. Imagine Maria levando água na boca do mestre, aquela simples criança. Mas mal sabia Maria que anos posterior seria aquela mesma criança que andaria sobre as águas. Mal sabia Maria que era aquela criança que pegava os rios com a concha de suas mãos. Mal sabia Maria que era aquela mesma criança que um dia bateria no peito e diria: ei, vinde após mim, porque eu sou a fonte da água da vida para você. Aquela criança, ela vai crescendo. Enquanto ela vai crescendo, Mateus olha e diz: ele é rei. Ele chega na adolescência, Mateus diz: ele é rei. Ele está na fase da juventude, Mateus diz: ele continua sendo rei. Ele morre no alto de uma cruz. E Mateus escreve dizendo que em cima dele foi colocado o rei dos judeus. É interessante, porque ele nasce como rei, ele morre como rei, e não seria diferente na sua ascensão aos céus. Quando Jesus está subindo aos céus, o salmista, inspirado por Deus, começa a escrever: abram portas, porque aí vem. Aí talvez um anjo olhou para e perguntou: mas quem é que vem? É um político? Não, é pouco demais. É um pregador lá de Campinas? Não, é pouco demais. É só um pastor? Não, é pouco demais. Abram portas, porque aí vem o rei dos reis e senhores. Deus não é apenas um político. O nosso Senhor, ele não está preocupado necessariamente com isso. Cairão políticos, se levantarão outros políticos, entrarão governos, se levantarão outros governos, mas o nosso rei permanecerá sentado sobre o mais alto. É por isso que a nossa confiança, como a de Abacuque, não está em homens, não está em pessoas, não está em políticos. A nossa confiança ainda está sobre aquele que tem os rios, a terra e os homens na palma de suas mãos, que é o nosso Deus. Abacuque, depois de tudo isso, o texto bíblico diz que Abacuque ele foi para o Instagram. Não. Foi para o Facebook orar? Não. Foi para o Instagram ver os rios para tentar sarar das suas dores? Não. Abacuque ele foi para a oração. Já percebeu que todo grande homem bíblico, quando ele está em crise, ele vai para a oração? Exemplo disso? Exemplo disso, nós teremos Elias dentro da caverna, orando para sair dela. Exemplo disso, nós teremos Eliseu. Exemplo disso, nós teremos o apóstolo Paulo em 2 Coríntios capítulo 1 e 2. Exemplo disso, nós teremos o próprio Cristo no Getsemane. Com Abacuque não é diferente. Abacuque ele não vai para o Instagram, ele não vai para o Facebook, ele não vai para a casa da amiga. Abacuque vai para a oração. E enquanto Abacuque está orando, Abacuque ele começa a cantar um louvor. E olha o louvor que Abacuque canta: porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mais mantimento, as ovelhas da manada se
tão grandes que dentro de Israel os homens usam para ficar debaixo das folhas da figueira como uma espécie de descanso. Você não se lembra de como Jesus se encontrou com Natanael? Jesus estive debaixo de uma figueira, porque era debaixo da figueira que eles se encontravam descanso. O que Abacuque está querendo dizer com isso? Abacuque está olhando para Deus e está dizendo: Senhor, ainda que me falte descanso, ainda que me falte a paz, ainda que os meus sonhos sejam frustrados, ainda que tudo dê errado, ainda que o Senhor mesmo destrua os meus projetos, eu permanecerei exultando este nome. E sabe qual que é a minha oração? Que Deus frustre os meus e os seus sonhos, que Ele não faz parte. Observe que é um homem em crise, mas está deixando claro: Senhor, ainda que tudo isso me falte. Aí ele continua dizendo: ainda que a videira não dê os seus frutos, a videira era símbolo de alegria. Irmãos, é um homem confessando a Deus, dizendo: Senhor, ainda que a própria alegria me falte. Eu senti isso naquela pele no dia que eu vi minha mãe falecendo na minha frente. Eu vendo minha mãe em cima de uma cama, eu vendo minhas irmãs todas desesperadas por não serem cristãs, e eu sendo cristão e minha mãe cristã. Eu vendo aquela cena, eu sequer consegui derramar uma lágrima, porque no meio da minha dor, eu percebi que até no meio daquela dor, Deus tinha um propósito para aquele sentimento. Foi como eu iniciei dizendo: Deus, Ele não desperdiça a dor. A dor nada mais é do que o próprio amor de Deus, o instrumento dele para modelar o caráter do cristão e ao mesmo tempo lhe aperfeiçoar. No meio de todo esse sofrimento, no meio de toda essa dor, Abacuque diz: todavia, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. É um homem que entendeu que Deus é tudo que ele tem e é tudo que ele precisa. Já parou para observar que hoje em dia nossas campanhas, uma boa parte, não estou falando que seja o caso dessa, mas os crentes eles só vêm por coisas materiais. A gente só conta testemunho de carro novo, de casa nova, de apartamento. A gente só conta testemunho de coisas materiais. A gente entendeu que nosso Deus é tão materialista ao ponto em que a única coisa que Ele pode tirar é o carro do ano. Deus tem muito mais do que isso para você. Deus tem riquezas eternas no céu de glória para nós. E detalhe, hoje quando a gente tem um irmão trocando de carro, a gente fala: olha, Deus está abençoando, hein? O outro prosperou, nossa, olha, aquele irmão é uma bênção pura. Aí quando a gente vê aquele irmãozinho no ciclo da oração, que não perde uma oração da igreja, que está toda oração, mas que talvez a aposentadoria ou o dinheiro que ela recebe só dá para ela comprar uma sapatilha ou um chinelo de dedo, a gente não consegue olhar com essa mesma prosperidade e falar: nossa, olha como Deus está abençoando a irmã. É porque a ótica da igreja está deturpada. Nós entendemos que prosperidade é apenas financeira. Aí Abacuque diz: ei, por mais que me falte prosperidade financeira, eu ainda permanecerei olhando para a eternidade. Que o nosso coração esteja lá na eternidade. E ele termina, e aqui no céu, ele termina dizendo: Deus fará os meus pés como os pés de uma corça. Olha, é um poeta cantando: fará os meus pés como os pés de uma corça. Abacuque está se assemelhando, irmãos, a uma corça que está em fuga. Quando a corça ela está em fuga, ela só tanto, ela transpira tanto, ao ponto em que o seu predador, a passos de distância, ele consegue lhe seguir não por vista, mas apenas pelo odor. Aí Abacuque diz: olha, eu estou em fuga, eu estou em crise, mas eu estou à procura de águas profundas, que é o caso da corça. Quando essa corça ela encontra águas profundas, ela não apenas se hidrata, ela também tira aquele odor, para que o seu inimigo não lhe persiga. A única forma de nós sairmos da crise espiritual que estamos vivendo não será por meio de portas novas, não será por financiamento, não tem nada a ver com o dinheiro que eu estou falando aqui. Vai ser quando nós entendermos que existe um rio de água viva a nos esperar, e que é no meio dessa nossa fuga, como corça, que nós temos que mergulhar nas profundezas desse rio, para sairmos de lá vivendo aquilo que nunca vivemos na
O Senhor é meu pastor, nada me faltará, me dá paz de meus pastos, guia-me nossa mente. Mas tem um momento que ele chega e diz: a tua vara e o teu cajado me consolam. Vara e cajado não é apenas instrumento de consolo de ovelha. A vara é para todas as vezes que a ovelha não está saindo do rebanho. O pastor pega a vara e ó, traz ela de volta. Ela tenta sair de novo, o pastor pega a vara e ó, traz ela de volta. O cajado é aquele instrumento quando o bradiça em cima. Sempre quando a ovelha está tentando sair, o pastor gruda no pescoço, traz. Gruda na perna, traz. Vai grudando e vai trazendo para não perder o aprisco. Mas tem ovelha que é rebelde. Tem ovelha que não consegue ficar ali parada. Nesse momento o pastor pega a ovelhinha com todo carinho, coloca no colo, quebra a patinha da ovelha. Dói mais no pastor do que na ovelha. Mas depois dele quebrar ele mesmo, ele baixa a patinha da ovelha, pega ela gritando, coloca ela dentro do aprisco. Dentro do aprisco ela tenta levantar. Ela tenta sair, mas ela não consegue, porque ela está com a pata quebrada. Às vezes é necessário o pastor nos ferir para nos guardar de coisas feias. É por isso que para Paulo ele diz: a minha graça te basta, eu não vou arrancar os feios de você. Por que, Deus? Porque é ferido que o meu poder vai continuar se aperfeiçoando. É por isso que Osés escreve: é ele quem faz a ferida, mas ao mesmo tempo é ele quem fecha essa mesma ferida que ele fez. E o que é que eu faço no meio da ferida, João? Continua celebrando, continua exultando, porque talvez vai ser no seu pior culto que Deus vai querer tudo de você. Se não se lembra de Jó e aqui no céu, Jó está no pior dia da vida dele, irmãos. Preste atenção nisso aqui. Jó está de um lado da igreja, e para ele ter chegado naquela igreja, alguém lhe trouxe, porque o texto bíblico diz que Jó enterrou 10 filhos no mesmo dia. O texto bíblico diz que Jó se transformou do homem mais rico ao homem mais pobre do Oriente. Uma coisa é ser pobre, que é o meu caso. Outra coisa é você ser rico e depois se tornar pobre, deve ser muito ruim. Se tornar o homem mais pobre do Oriente. Jó, o texto bíblico diz que o seu mau hálito era tamanho, ao ponto em que 7 passos de distância era possível sentir o mau hálito de Jó. Imagina, devido à sua enfermidade. O texto bíblico diz que a pele de Jó se apegou aos seus ossos, de tanto que Jó emagreceu naquele período. O texto bíblico diz que da planta dos pés ao alto da cabeça Jó tinha enfermidades. Então até para Jó chegar no culto, ele precisou ser carregado para chegar no culto. Quando ele chegou no culto, Deus disse: Jó, ore pelos seus amigos. Senhor, que? Orem pelos seus amigos. Mas Senhor, aqueles que me criticaram o livro inteiro, aqueles que só falaram de mim, Deus disse: sim, Jó, orem pelos seus amigos. O texto bíblico diz que enquanto Jó orava, Deus virou o cativeiro de Jó de uma vez por todas. Sabe o que eu aprendo com isso? Às vezes é no seu pior culto. Às vezes é naquele dia que você chega aqui lutado, desempregado, tudo dando errado, enfermo, que Deus olha para você e diz: ei, me entrega tudo, porque enquanto você me entregar tudo, eu vi o seu cativeiro de uma vez. É alguém que entrou aqui com tudo destruído, mas entrou exultando como Abacuque, pulando e dizendo: Senhor, por mesmo que tudo esteja dando errado lá fora, eu permanecerei te engrandecendo. Você não tem motivos para parar. Você não tem motivos para desistir. Posso orar com eles, pastor? Posso? Coloca de joelhos aí, terminar. Eu gostaria de fazer uma oração. Você que entrou aqui, que talvez está enfermo, problema sanguíneo, câncer, útero gera, depressão, ansiedade, sai do seu lugar, vem até aqui à frente que nós iremos orar por você. João, eu tenho um amigo que está nessa situação, sai do seu lugar, vem até aqui à frente que nós iremos orar por você essa noite, mas não sai daqui sem receber essa oração. João, eu tenho vergonha de sair daqui sem receber a cura do Senhor sobre a sua vida. Segundo convite, você que entrou aqui e que não aceitou Jesus ainda como seu único e suficiente Salvador,
10 anos depois, pregando o Evangelho, anunciando as boas novas. Você que está aqui nessa noite quer aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, sai do seu lugar e vem aqui na frente que nós iremos orar por você. Venha, não perca essa oportunidade. Só Jesus pode mudar a sua história. Só Jesus pode transformar a sua vida. Só Jesus pode te restaurar de uma vez por todas. Se não temos ninguém como sua cabeça, Pai, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, por cada pessoa que ouve essa mensagem e que vai sair daqui entendendo que é no meio da crise, que é no meio do sofrimento, que enquanto está tudo dando errado, Pai, que a tua poderosa mão estará conosco, e que é no meio desses cultos que nós sairemos exultando em tua presença e te glorificando. Eu te peço, Pai, que a tua graça e a tua misericórdia não se aparte de nossos corações e nos faça compreender e entender a grandeza de teu poder, Senhor. Eu te peço, Pai, que aquele que entrou aqui cansado, destruído psicologicamente, que a tua mão poderosa os alcance, e assim como Abacuque, no meio da crise, eles possam, Senhor, exultar em tua presença e se alegrar mesmo nos dias das faltas, para a glória do teu nome. Isso que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus.